Olá, olá, olá! Fique à vontade por aqui, como se você tivesse acabado de chegar na cozinha da minha casa enquanto eu preparo alguma coisa, e aí a gente vai conversando. Conversando sobre como a vida veio pra mim nesses últimos tempos. Boa parte desse podcast começa na cozinha, é um lugar que eu me conecto muito com as minhas ideias. Eu tenho bastante tempo para pensar enquanto preparo alguma coisa. E quero saber também como que a vida foi chegando para você, vai que ela tenha vindo parecido conosco. Por aqui eu compartilho sobre as minhas reflexões de uma vida comum e espero que você se veja nessa vida também, simplesmente a vida do jeito que ela vem. Então bora para mais um? Quanto tempo você tem para que seus sonhos se realizem? Para você ter aquela gostosa sensação de que deu certo. Quanto tempo você dá para que isso aconteça? Bora conversar mais sobre isso? Seja muito bem-vindo ao quinto episódio de Do Jeito que a Vida Vem. Eu me chamo Norton Cruz Machado e eu sou psicólogo e especializado em atender um público LGBT e também casais. Por aqui você vai ver muitas das minhas histórias, das histórias de que a vida traz para mim de um jeito leve, espero que divertido. Quero que você não se encontre aqui ou não caia na armadilha da comparação e sim de que a gente possa se ver em algum nível de igualdade que a vida possa ter diante de tantas diferenças que temos, mas também de tantas semelhanças que a gente não consegue inaugurar. Pois bem, amigos, temos um ponto, uma comemoração bem boa, e eu sempre estimulo as pessoas que estão ao meu redor, à minha volta, a comemorarem seus feitos. E recentemente eu tinha colocado no meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue, vai lá, é psicólogo.nortomachado, e se você veio de lá, muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu compartilhei recentemente que este podcast chegou a 100 reproduções no Spotify e eu fiquei assim tão feliz porque tá exatamente por agora, né? Um mês eu nem vi direito, mas acho que é por agora, por um mês que eu gravei o primeiro episódio, que levou bastante tempo para ele ser gravado, né? Se você ouvir o episódio primeiro, o primeiro episódio, você vai entender do que eu tô falando. E, assim, chegou a 100 reproduções e eu não conseguiria fazer isso sozinho se não fosse com a ajuda de vocês que estão aí compartilhando, recomendando, tá fazendo chegar em outras pessoas, as pessoas estão gostando. Isso tem sido muito gostoso. Agora, enquanto eu tô gravando o podcast, ele já passou das 124 reproduções. Então, assim, você continua aqui junto comigo, eu fico muito feliz de estarmos fazendo isso mais uma vez e você está aqui há mais uma semana, nesta segunda-feira, como a gente havia combinado. Pois então, esse podcast ele começou na semana passada. Por quê? Se para te localizar no tempo, né? Na semana passada que foi o dia em que a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. Até então, antes do Ainda Estou Aqui, eu nem acompanhava muito essas premiações nem nada disso, assim, valorizava pouco, na verdade. E aí, quando ela foi para concorrer com tudo isso que tá acontecendo agora, né, na corrida para o Oscar, e ela ganhou, nossa, eu fiquei tão feliz, e abriu assim uma frase na minha cabeça que foi sobre essa aqui do começo desse episódio, né? Quanto tempo a gente tem para realizar sonhos? E eu não sei dizer ao certo se o Globo de Ouro era um sonho para Fernanda Torres. Provavelmente não, ou até que sim, mas eu não vou saber precisar. Só que a outra coisa que veio comigo foi dá tempo. Vai dar tempo. Assim, ver a Viola Davis, assim, incrível, chamando o nome dela, me arrepiei. E eu assisti esse vídeo, assim, várias vezes. Acho que você também, né? Não sei. Você também assistiu esse vídeo? Eu assisti várias vezes. A Viola Davis chamando ela. E ela indo com uma cara de susto. Foi o que eu li, assim, da expressão dela, que ela estava assustada, como se ela não tivesse acreditando que de fato aquilo era real, que estava chamando o nome dela para subir ao palco. É tanto que ela sobe e ela diz que não tinha nada pronto, que ela não tinha preparado nada, mas faz um discurso muito lindo e um outro discurso assim maravilhoso foi, eita, esqueci o nome dela agora, que foi a atriz que fez Substância Demi Moore. Acho Demi Moore, né? Depois eu vou até conferir, mas acho que é ela mesma que fez a Substância. E o discurso dela foi assim arrepiante, emocionante também.
Só que a coisa que me pegou de cheio foi ela ter ganhado esse prêmio aos 59 anos de idade, sendo que a primeira novela dela, que eu fui pesquisar quando foi em 1981, quando ela teve um papel em uma novela, o que ela estava contratada, né, nessa novela, e ela ganha o Globo de Ouro em 2025. Vocês têm noção de todo esse tempo que passou? Mais de 40 anos de carreira para ela ter o Globo de Ouro, para agora ela ser a primeira brasileira a conquistar esse prêmio, e isso abrir, de certa forma, a possibilidade de outras pessoas, de outras brasileiras também, se imaginarem nesse papel. E aí o que aconteceu? Como que isso foi se juntando aqui na minha cabeça para a gente poder pensar juntos? Eu também estava vendo alguns arquivos meus, especialmente no Google Docs, que eu estava querendo excluir, porque minha memória do Docs estava ficando muito cheia e eu não queria comprar um espaço de armazenamento maior do que 200 gigas, né? Então, vou começar a apagar algumas coisas. E eu vi que no meu Google Docs tinha alguns escritos meus, algumas espécies de diário meu, que era meio que diário. Não é diário porque eu não escrevia todo dia. Mas quando eu estava mais aflito de ansiedade, quando eu estava com mais questões assim atormentando minha cabeça, eu escrevia. Essa é uma prática que eu fazia, eu digitando. Às vezes eu digitava porque era no meio da noite, pegava o celular e tal, e digitava. Mas eu também escrevia muito em papel, mas esse do digitar era o que estava acessível para mim. E, gente, nossa, você não tem noção. Assim, eu lembro porque quando eu comecei a ler, eu me transportei exatamente para o momento que eu estava vivendo enquanto eu estava escrevendo, e não foi uma experiência legal, porque realmente eu estava muito triste, eu estava em crise, assim, estava em um período de me livrar de um relacionamento, né, de precisar terminar um relacionamento muito caótico, muito conturbado da época, né, como foram a maioria dos meus relacionamentos, inclusive, que aí depois é um assunto pra gente falar. E eu lembro que eu estava vivendo assim, um conflito com a minha sexualidade, um conflito com a minha identidade e um conflito com a minha idade. E aí, para te localizar no tempo, porque agora é onde as coisas começam a se amarrar, eu estava com 18 anos. Eu lembro nessa época. Eu estava com 18 anos, eu estava recém-chegado, 18 não, eu estava com 19. Agora eu lembrei, era 18 para 19, estava por aí. E eu estava recém-chegado na universidade, e aí foi quando tudo abriu agora, assim, uma outra conta na minha cabeça. Por quê? Se você não sabe, eu fiz 28 anos em 2024. Então, esse ano de 2025, farei os 29 anos. Eu nasci em 96. Isso implica que esse momento que eu estava escrevendo foi há 10 anos. E aí sim, abriu uma fenda na minha cabeça, porque eu fiquei, caramba, já tem 10 anos que isso daqui aconteceu. Quem eu era 10 anos atrás, e aí eu comecei a devagar, né? Você já sabe que eu sou assim, mais nostálgico, fui ver coisas e estava assim acompanhando, aí eu me perdi naqueles escritos, aí eu fui lendo, e o primeiro retrato, assim, o primeiro raio-x que eu fiz de mim mesmo nessa autoavaliação foi: que pessoa apressada. E aí tudo indica, né, como eu vivia com muito mais crises de ansiedade, como eu estava vivendo esse período muito caótico, e a ansiedade era uma parceira muito presente na minha vida, e no meu escrito estava isso assim, estampado em várias linhas do: que pessoa apressada, quanta pressa é essa? E um detalhe, não era só de que eu queria que as coisas na minha vida começassem rápido, que elas começassem a dar certo rápido. Era porque eu queria que tudo desse certo, primeiro, que tudo desse certo rápido e que tudo desse certo ao mesmo tempo. E isso era uma visão utópica e que na minha cabeça eu achava que ela tinha que super acontecer e que ela ia acontecer, porque eu também tinha muita esperança, muita fé. E quando não acontecia, ou não dava os mínimos sinais de que aquilo iria acontecer, eu sofria muito, então eu vinha ansiedade. E aí, olha só, tem até um outro ponto importante, né? Nessa época, eu já estava em terapia, mas eu estava bem recém-chegado na terapia. Não tinha muito tempo, não. Acho que eu tinha, sei lá, menos de 5 meses na terapia. E aí eu tava, caramba, que pessoa apressada. Não ia dar tempo de eu ficar vendo e ir conquistando coisas. Eu não conseguia ver que as coisas aconteceriam a longo prazo, mas que eu precisava começar para ela ir se desenvolvendo e ir dando certo. E também abrindo margem para poder dar errado, né? Que muita coisa deu errado, inclusive.
Só que faz parte desse período da adolescência e começo da idade adulta, no fim das contas, né. Então eu fui vendo essa parte de autocompaixão e de autorresponsabilidade que não podem se afastar. Eu fui entendendo, porque em outros momentos quando eu estava conversando com uma amiga, minha amiga Nayara, e quando a gente vai passear com nossos cachorros, a gente sempre conversa e conversa muito, e a gente já falou, assim, sobre quais eram os momentos e fases da vida de que a gente sentia vontade, porque meio que algumas pessoas, elas falam com muito carinho, assim, né, do seu período de infância. Poucas pessoas falam com carinho do seu período de adolescência, que realmente é bem caótico, né, especialmente as adolescências LGBTs ou dissidentes também. Mas eu falei a ela de que a fase da vida que eu mais gostava era de ser adulto, inclusive pela parte e na verdade não era inclusive não, é por eu não reclamar mesmo de a vida adulta ser uma vida cara, sabe. Porque quando eu era criança e a infância LGBT e a adolescência LGBT, eu pagava com outra moeda, e essa moeda não tem conversão, assim, não era uma coisa assim, dólar, que sei lá, eu sei que com 6,50 reais eu compro $1. Tem lá uma conversão, alguém disse quanto era que custava, mas as moedas emocionais, aquilo que a gente paga com a nossa saúde mental não tem conversão. E eu sei que eu paguei caro, sabe, assim, muitas coisas foram acontecendo muito caro. E eu levei um bom tempo e muitas sessões de terapia para poder fazer as pazes com a minha infância e não ter resumido a minha infância apenas a trauma e bullying, porque era um período muito delicado de que eu não entendia exatamente o que que eu era, mas eu já sabia que o que eu era não era bom, que as pessoas não iam gostar e que elas se afastariam de mim. Então eu tenho muito essa lembrança da infância, mas eu fiz um exercício muito ativo para não deixar de que isso fosse a minha principal marca da infância, ainda que ela seja uma marca significativa. Então, na adolescência já era uma outra questão, que era: eu quero muito ser adulto, porque eu quero muito ter dinheiro, porque eu quero muito sair de casa, porque eu quero muito viajar, porque eu quero muito uma profissão, porque eu quero muito ser conhecido, ser famoso, assim. Eu lembro que eu tinha muito essa ideia, né, eu queria que as pessoas me conhecessem, e era uma coisa assim que tinha que ser tudo muito, inclusive, né, e muito rápido. E eu não sei se você se identifica com isso, né, se a sua adolescência também foi assim, que você queria tudo rápido, ou se você tá assim nesse momento, né, querendo que as coisas deem tudo certo, tudo rápido e ao mesmo tempo. E aí eu talvez não tenha uma notícia muito agradável pra te dar não, porque o sucesso, do que você vai entender como sucesso, precisa de tempo também. E aí onde é que essas coisas vão se conectando, assim, do tempo que a gente dá para as coisas começarem a dar certo, e o quanto que a gente vai sofrendo e não vai olhando por uma outra visão do aprendizado, enquanto as coisas estão acontecendo, porque elas precisam de tempo para acontecer. Minha primeira lembrança disso, e é uma lembrança que de tempos em tempos eu volto a fazer só para me lembrar que as coisas precisam de tempo, é na cozinha. Assim, hoje eu tenho mais conhecimento sobre alguns pratos, sobre algumas preparações, e aí eu sei as preparações que demoram mais, que levam mais tempo, e aquelas que são um pouco mais rápida. Só que aí eu preciso entender de que o tempo é um fator importante. E aí sabe qual é a coisa que eu faço? É o cozinhar um feijão sem panela de pressão. Sim, é ver que o feijão ele vai ficar pelo menos 12 horas de molho, então eu vou colocar hoje para fazer amanhã. E vou colocar na panela, não vou colocar uma pressão, e aí vou deixar que aquilo dali vá cozinhando no tempo que precisa acontecer, vou acompanhando de tempos em tempos para depois comer. E eu acho essa experiência um lembrete de esperança, porque não sei como é que é na sua casa, mas quando a gente faz feijão, a gente não faz feijão para um dia só. A gente não faz feijão para hoje, né? Então quem faz feijão é porque alguém acredita no amanhã, alguém acredita no futuro. Porque a gente faz o feijão e congela, porque a gente acredita que em algum momento vai descongelar para poder comer de novo, para poder comer mais vezes, para poder comer mais dias. Então quem faz feijão é porque acredita no futuro, e eu faço feijão porque eu acredito que é importante a gente poder apreciar a passagem do tempo. Não é sempre que eu tenho essa disponibilidade, não é sempre que eu faço, mas sempre que eu faço, eu estou com esse exercício consciente de dar tempo para as coisas acontecerem. E nisso, eu lembro também de um rapaz que se chama Tiago Henriques, do Tira do Papel, um projeto que ele tem de criatividade, Tira do Papel,
que quem me apresentou foi Rodrigo, e assim, né, o que seria de mim sem meus amigos e as suas referências? E ele teve um vídeo que ele tá no YouTube, inclusive, que esse vídeo dele eu adorei e peguei essa frase para trazer para cá. Nesse vídeo, ele pergunta, ele tá dando uma entrevista e uma pessoa pergunta a ele um conselho valioso que ele recebeu na carreira dele. E aí ele fala que esse conselho é o seguinte: se você fosse iniciar hoje em um projeto e acreditasse que você só ia colher os frutos dele em 10 anos, o que aconteceria contigo? Se você fosse fazer alguma coisa hoje, se você fosse apostar em um projeto, mas você só fosse colher os frutos deles em 10 anos, isso te assustaria? Te daria paz? O que acontece assim? Se a gente for pensar juntos agora, uma coisa que você vai começar a fazer hoje, mas ela só vai te dar frutos em 10 anos. E assim, o que estava na minha cabeça se fundiu, porque se a gente estivesse pensando, sei lá, que um reconhecimento máximo para Fernanda Torres fosse um Globo de Ouro, fosse um Oscar, foi com 40 anos. Se a gente estiver pensando, por exemplo, que hoje que as pessoas me conhecem, que as pessoas me contratam, que as pessoas elas também confiam suas intimidades, suas vidas para mim, que elas escutam o que eu tenho para dizer, que elas respondem, que elas pensam sobre o que eu questiono, não levou exatamente 10 anos, foi muito perto disso. Sim, foi pelo menos uns 8 anos, uns 6 anos, mais ou menos, né? Que aí eu senti de que a minha carreira, de fato, ela estava indo para um lugar que me dá retorno, que eu consigo sobreviver dela. E aí eu fiquei nessa, assim, qual era o que me dava? Aí eu pensando nessa resposta, me deu paz. Me deu paz e me deu paz porque me daria tempo de errar. Juro. Porque eu fiquei pensando, o que eu tô começando agora é esse podcast, né? A gente tem 5 episódios, sei lá. Vamos imaginar de que eu passe 10 anos fazendo isso. Se eu vou passar 10 anos fazendo isso, provavelmente muitas coisas vão dar errado, mas também muitas coisas vão dar certo. E eu vou estar em uma jornada constante de aprendizado, de melhorias e de refinamento. Porque em 10 anos dá para fazer muito refinamento. Só que se eu tiver na missão de ter que fazer dar certo esse ano, sei lá, de eu estourar, de eu estar no final do ano como novas descobertas do Spotify, eu coloco uma carga de pressão tão grande em mim, por ser algo que eu não tenho formação, que eu não sei fazer direito, que eu meio que vou aprendendo episódio a episódio, que eu trago muito mais da minha memória de ouvinte do que da minha memória de produtor, e aí não seria justo comigo, né? Eu estaria me fazendo mal. E eu tenho essa missão de não ser uma pessoa que vai me fazer mal, né? Eu tô aqui para mim cuidar, para me fazer bem. E o que vai me fazer bem é acreditar de que o sucesso ele já está acontecendo agora, afinal de contas, já passei dessas 124 reproduções, então isso para mim já é uma taxa de sucesso, já fico muito feliz com ela. Claro que eu quero mais, claro que eu quero em algum momento monetizar isso daqui, que eu possa poder ganhar um dinheiro, que eu possa fazer disso daqui uma fonte de renda também, não posso ser hipócrita quanto a isso, mas não é a coisa que eu coloco para este ano que tem que acontecer. Porque senão eu estaria muito mais tenso, muito mais preocupado e com muito mais medo de vir aqui gravar para você, para que você possa me ouvir, para que a gente possa ter essa conversa. E aí o que me deu foi muito mais paz, de que eu posso começar as coisas, de que eu posso refinar, de que eu posso melhorar e que eu posso dar tempo das coisas irem se desenvolvendo. Muito diferente daquilo que eu escrevi com 10 anos atrás, com meus 18, 19, sei lá, 20 anos. Se eu tivesse reescrevendo essa carta hoje, provavelmente eu estaria fora de uma crise, né? Obviamente, fora de um relacionamento abusivo também, é outro aspecto, mas provavelmente eu estaria falando assim: vamos ver qual que seria a primeira coisa que eu quero dar certo. Quais são os primeiros marcos para eu entender de que está dando certo? Quais são as primeiras coisas que eu vou começar a testar para saber o que funciona, o que não funciona, o que me deixa mais feliz, mais satisfeito? Quais são os feedbacks que eu recebo? E aí sim seriam os meus motivadores para continuar e não a jornada final, né? Que é ver o número. E aí o número que também pode ser muito adoecedor, acompanhar a métrica, acompanhar número,
acompanhar as coisas irem se desenvolvendo. Eu acho isso também aterrorizante, a gente poder medir sucesso com número. Não sei como é que é isso, assim, pra você, porque às vezes eu posto alguma coisa, eu super acho que foi uma ideia muito boa, e aí não tem os números que eu espero e eu meio que sofro, mas no fim das contas eu não sei quantificar quanto que aquilo dali foi impactante na vida de uma única pessoa, porque essa pessoa às vezes não me deu um retorno, não me deu um feedback, e é normal, né? Não sei quando você tá no Instagram, se você curte todos os posts que você gosta, ou se você comenta em todos os posts que você gosta para que aquela pessoa saiba que você gostou, ou às vezes você até comenta com um amigo, com uma amiga, e nem curtiu o post, nem comentou, só que aquela pessoa que produziu o conteúdo, ela não vai ter esse feedback do mundo real, fora do mundo virtual, sabe? Aí eu fui fazendo as pazes, assim, eu sempre sei e acredito que vai chegar muito mais longe do que o número consegue alcançar. E aí é quando eu fui vendo tudo isso acontecendo, que eu me dei conta de que sim, a gente precisa dar tempo para as coisas acontecerem e acreditar que projetos grandiosos ou projetos importantes ou coisas que a gente quer que dê muito certo, elas vão precisar de tempo, elas vão levar tempo. E a gente precisa continuar e encontrar algo na nossa jornada que nos motive a continuar. Mas essas transformações, elas vão levar tempo. Eu não vejo que nada é rápido, nada grandioso, né? A gente não dá para construir um prédio, sei lá, de 20 andares em um ano. Às vezes você vai precisar de muito mais tempo para isso acontecer, para que as coisas possam se desenrolar, para que ajustes possam ser feitos. E aí eu fui procurando carreiras de outras pessoas e sei lá, o Caetano Veloso me chamou a atenção, fui procurar o dele. Eu sabia que o Caetano Veloso lançou a primeira música em 1963 e ele de fato estoura com Alegria, Alegria em 1967. Ele levou cerca desses 4 anos para uma primeira música receber um destaque nacional e é uma pessoa hoje que já passa dos seus 60 ou 70 anos de carreira. Olha que doido isso, né? Alguém que começou e não parou, e que insistiu e que foi acumulando e que teve provavelmente altos e baixos na sua carreira. E o quanto que a gente também dá conta de acolher esses nossos altos e baixos dos nossos processos. E para poder pegar ainda com a música, eu estava até ouvindo o álbum da Marisa Monte, que é o último, né, o Portas. Inclusive, assim, maravilhoso. Eu tenho passado um tempo sem ouvir porque eu estava fissurado em ouvir Caju, da Aline, que eu voltei para Marisa Monte. E aí Marisa Monte é a música do Tempo. Aí é uma música que eu lembro que ela diz assim: quanto tempo o tempo tem? Eu não sei, não lembro muito bem. Aí ela descreve, discorre, né? E essa daqui é quanto tempo o tempo tem e quanto tempo eu dou ao tempo. Quanto tempo eu deixo as coisas irem acontecendo. E eu lembro de, em atendimentos clínicos, em algumas dessas sessões, acompanhar também pessoas que estejam em processos sofridos e dolorosos provocados pela ansiedade, e eu quase sempre conduzo a terapia naquela sessão, por exemplo, para a gente poder pensar em quanto tempo aquela pessoa está dando para aquilo acontecer. Sei lá, ela quer muito que aquele relacionamento dê certo, e aí, às vezes, ela só esqueceu que para esse relacionamento poder dar certo, ela vai precisar dar tempo. Às vezes, vai precisar dar tempo, dar espaço, dar distância, dar saudade, para que aquilo de fato dê certo. Mas, ao mesmo tempo, não é abandonar, é acompanhar. É acompanhar que o tempo vai estar passando. De que o tempo é algo que a gente precisa ter. E se a gente precisa ter, a gente também precisa dar para outra pessoa, para os nossos projetos, para nossas mudanças de curso, mudanças de ritmo. E isso também é muito valioso a gente poder pensar de que o tempo também é algo que a gente pode dar. Dar para o outro e dar para nós mesmos. Inclusive para as coisas poderem ir crescendo, né? Quem já fez pão sabe do que eu estou falando, porque para a massa crescer para ela dobrar de tamanho, ela precisa que além de você unir os ingredientes na temperatura e no volume correto, você também precisa dar tempo. Você vai precisar deixar que ele mesmo e que o fator tempo seja capaz de fazer aquela massa dobrar de tamanho, né? Tem fermento também, né? E eu vi que a gente passa por um problema que também nos adoece muito, que é o sucesso rápido. E a gente não pode esquecer de que sucesso rápido
ou é fruto de muito privilégio, de um grande golpe de sorte, mas que essencialmente ele é fruto da exceção. O sucesso rápido, ele é a exceção. Eu não conheço ninguém, ou eu não conheço empresas, pessoas que chegaram em pontos significativos e relevantes da sua carreira tão rápido. Só que o problema do sucesso rápido é porque é o que ganha manchete. A gente tem pressa, né? Estamos nessa sociedade apressada, né? Que não dá tempo de ouvir um áudio em 1.0, não dá tempo de assistir uma aula, um curso em 1.0, sempre tem que estar em 1.25, 1.5. E não posso negar de que eu até faço isso, mas muito raramente e muito cuidadosamente para isso não se tornar um hábito, assim. Eu quero que você tenha tempo de me ouvir na velocidade 1.0, né? Que você não tenha acelerado aí no Spotify, porque se você acelera, é meio que você tá cansado, né? Então, se você tá cansado, é melhor parar o podcast do que acelerar para ele acabar mais rápido. Por isso que eu quero que seja uma experiência prazerosa, uma experiência gostosa, que não seja uma experiência torturante, assim, né? Tem que acabar logo, tem que acabar logo. Pra gente não esquecer de que as coisas boas e as coisas prazerosas, aquelas que a gente curte muito, que elas durem mais. Eu sempre quero que dure mais um pouquinho, quero aproveitar mais um pouquinho. E eu preciso parar de fazer essa pressão do tempo passar mais rápido, né? Querer dobrar o tempo para ele passar mais rápido. E nesse sucesso, num sucesso rápido, ele vai ganhar manchete porque cola com essa sociedade apressada. Só que ele não constrói uma realidade. E o problema que a gente tem é porque a gente também só vê manchete. A gente sempre vê o que que é a outra pessoa, o ponto que ela chegou. E muitas vezes, e esquecendo de que o ponto que ela chegou não é de onde a gente tá saindo, sabe? Aí eu fui ver também, estava muito reflexivo assim a respeito das pessoas que eu consumo conteúdo, né? A exemplo da Mila Costa, no caso Mila, no Instagram. Eu gosto muito também do Casimiro. Acompanho hoje bem menos do que eu acompanhava antes. E de vez em quando eu gosto também de rir de algumas coisas da Vanessa Wolff. E eu fui vendo que foram pessoas que estão fazendo o que elas estão fazendo há muito tempo. Elas estão dando tempo de acertando e errando, de ajustando, ajustando conteúdo, ajustando as coisas que elas estão fazendo, passando por suas fases, expondo e criando conteúdo na internet há um certo tempo. Elas não estão colocando hoje, né? Elas estão crescendo e eu entendi, poxa, elas também estão fazendo e começaram a fazer lá atrás uma coisa que eu estou fazendo agora. Então também eu preciso me dar esse tempo. E aí foi quando eu lembrei de que esse fator do tempo, ele acaba sendo um comparativo muito pesado para nós, e porque nós estamos na sociedade, porque a gente acaba tendo acesso a muito sobre da vida do outro. Então imagina o seguinte, assim, se você não tivesse a vida do outro para medir o sucesso da sua, né, para medir, para comparar o sucesso da sua, o que que você estaria usando de referência para medir o seu sucesso? E o que que será que você também estaria fazendo? Você estaria fazendo as coisas que realmente você gosta, que você quer, que você acha que faz sentido? Ou você está fazendo as coisas porque é a expectativa de que aquilo ali vai te render um sucesso? Será que isso muda a quantidade de pressão que você coloca em você mesmo, você mesma e nos seus resultados? Será que você está mirando realmente no que é relevante para você nesse momento? Ou você está mirando em agradar alguém, a cumprir um script, um potencial, o que alguém falou, o que alguém disse que seria o melhor para você? E aí eu acho que essa é uma pergunta muito boa, porque pelo menos o que eu posso responder é de que eu sempre me dou chance, me dou espaço de poder me reinventar e me redescobrir. Poder dar margem, poder dar tempo, inclusive, para emergir em mim a vontade de fazer coisas. E aí uma das coisas que vem me dando vontade de fazer, e eu deixo que aquilo dali vá me tomando, vou deixando, criando espaço, criando possibilidade, criando algum tipo de espaço mesmo assim em mim, para que depois eu comece a experimentar, testar, saber se aquilo dali vai funcionar comigo ou não, se eu quero continuar fazendo, se eu vou parar de fazer, que foi uma coisa até que eu falei no último episódio, se tem alguma coisa que eu quero voltar a fazer, que foi uma frase muito significativa
que eu tive nessa semana, que eu ouvi, né, na verdade, sobre esse voltar a fazer coisas, porque é importante que a gente possa entender também, né, de que não é só começar a parar ou pausar, a gente também vai ter o processo de voltar a fazer coisas. E eu entendo de que eu preciso ter a justa medida da pressão, porque se eu não me pressionar em nada, provavelmente eu não vou querer que as coisas se desenvolvam, eu não vou estar, sei lá, querendo mais, né, algum tipo de ambição, ao minimamente saudável que seja, né, diferentemente da ganância, mas ao mesmo tempo eu preciso dessa justa medida. E talvez que você possa também encontrar essa justa medida junto com você também, para que nem você se pressione demais, nem você fique sem acreditar nos seus sonhos, mas é essencialmente que você possa dar tempo e que você possa respeitar o tempo e o tempo que as coisas levam para acontecer, o processo que existem nelas, que são intrínsecos, e aí viver a vida que vale a pena, a vida que faça sentido, e sem estar tentada a se comparar ou a se medir pela outra pessoa. Fazer esse exercício mesmo, assim, de poder observar, se não tivesse ninguém te olhando, se você não soubesse do resultado das outras pessoas, se você não soubesse o que as outras pessoas estão fazendo, sobre a vida maravilhosa que elas estão vivendo, que elas estão postando nas redes sociais, o que de fato você estaria fazendo na sua vida que precisa ser significativo, relevante e até mesmo minimamente suficiente e agradável para você? Eu acho que é isso. Tô chegando e tô ficando aqui com a gostosa sensação de mais um episódio no ar. Espero ter deixado você com alguns pontos e reflexões interessantes para essa semana, para a gente poder se encontrar na próxima segunda-feira, do jeito que a vida vier por aqui, do jeito que a vida vier por aí para você. Um forte abraço, que você tenha uma semana muito gostosa, muito prazerosa, do jeito que ela deve ser vivida e que a vida venha leve para você também. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você chegar e comentar comigo quando você vem. Você não imagina a alegria que eu fico quando você me manda uma mensagem para dizer o que que aquele podcast, o que que esse episódio chegou para você. Se você for uma pessoa que quiser contratar dos meus serviços, nas minhas redes sociais você tem o link de agendamento direto, ou você pode falar comigo direto pelo meu perfil no Instagram, ou até mesmo pelo WhatsApp, vai ter tudo aqui na descrição desse episódio. E mais uma vez, se você gostou desse episódio, se você acha que esse é um conteúdo relevante e bacana para outras pessoas conhecerem também, você me ajuda muito a viver do meu sonho, a viver do que eu quero, que seja prazeroso, que continue sendo prazeroso para mim, quando você compartilha esse episódio com outras pessoas e também quando você vai lá e avalia esse episódio. E eu espero que você possa avaliar ele com 5 estrelas para que a plataforma entenda que ele é relevante e que ele faça sentido. Não me deixe falando sozinho, fale comigo. Um beijo enorme, um forte abraço e vamos para mais uma. Beijinhos, tchau.